Lembrando do Salmo 107 que a gente fez na última vez que a gente estava nessa sequência, a gente estava falando de como ter um testemunho, né? O que a gente precisa fazer para ter um testemunho? Clamar e agradecer, né? A gente esquece a parte de agradecer às vezes, mas se a gente pode agradecer mais ainda de forma pública, né? É melhor ainda que outras pessoas também se beneficiam de tudo que Deus fez na nossa vida. Agora, chegando no Salmo 115, a gente vai fazer um check-up do nosso coração, né? Como está o nosso coração hoje? Porque ou o coração está se apegando cada vez mais em Deus, ou aos poucos, e às vezes a gente nem percebe, está se afastando de Deus, né? E isso pode até ser de semana em semana, né? Você faz assim uma retrospectiva, como que foi, né? Você fala, nossa, parece que alguma coisa puxou meu coração, né, para longe de Deus essa semana. Eu me sinto, né, como se eu me tivesse afastado um pouco dele. Aí eu corro de volta, né, para o Senhor. Mas ainda que a gente está vivendo um momento em que os corações estão se esfriando, né, ao nosso redor. Então a gente sente isso, né, e é um puxar mais forte, né, para uma indiferença e tudo mais, né. E a gente precisa desse check-up do nosso coração. Porque como a gente vai ver nesse salmo, a gente sempre acaba adorando alguma coisa, né? Se não é o verdadeiro Deus, é alguma coisa que toma o lugar de Deus, né? Que a gente deixa tomar o lugar de Deus. Então a gente vai falar hoje nesse Salmo 115 sobre os ídolos dos dias de hoje, né? Os ídolos dos dias de hoje. Porque toda geração tem os seus ídolos, né? Tem aquilo que adora. Ou é um estilo de vida, né, uma atitude, uma sensação, uma emoção que as pessoas buscam e isso muda, né, de geração em geração, de certa forma, o que almejam, né, essa geração nova agora também que está crescendo, né, e daria tudo, né, para se ter aquilo. Mas ao mesmo tempo, né, com essa mudança de geração em geração, a gente também vê que sempre é a mesma coisa, né? O homem não muda, né, muito em relação aos séculos passados em relação a isso. O coração do homem sempre deseja, né, de certa forma, as mesmas coisas e almeja, né, pelas mesmas coisas, porque o coração do homem continua sendo torto, né, sem Deus. E a pandemia, né, trazendo isso para a nossa realidade, acho que trouxe à luz de forma mais clara quais são os ídolos, né? O que as pessoas adoram, né? Como a pandemia tem sido um acelerador dos problemas que já existiam, né? Também está sendo um revelador daquilo que está no coração do homem. Então, cada vez mais a gente está vendo, né, para onde a humanidade está indo, quais os ídolos que acaba adorando. E o salmista começa já no primeiro versículo com, acho que o maior ídolo, né? O pior ídolo. E a gente lê assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então ele começa a falar sobre nós, não a nós, e repete, não a nós, né? Não, nenhuma glória para nós, porque nós, né, o nosso ego é o pior ídolo, né? Nós queremos tudo para nós, e quantas coisas não são feitas para a glória do homem, né? O homem quer glorificar a si mesmo, quer fazer um nome para si, né? Já na Torre de Babel era assim. Quer ser lembrado através das coisas que ele conseguiu fazer, daquilo que ele consegue realizar. O homem sempre desejou honra e glória, né? E até muitas batalhas, guerras, né, antigamente, talvez muito mais eram para a glória, né, daquele país, para a honra, né, do nome daquele duque, rei, o que seja. Mas Romanos 13:7 nos lembra que nós devemos dar honra a quem é devido, né? Então, lembrando, quem nos deu todas as coisas, quem fez todas as coisas é Deus, né? É Deus que merece toda a honra, quem pertence toda a honra. Ou se a gente pensa também quem tem, né, toda a glória em si, é Deus, porque em nós não existe glória nenhuma, né, por si. Romanos 3:23, né, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem em si não tem glória nenhuma. E essa é até
a história do Antigo Testamento para o Novo, né? Porque o homem, né, correndo atrás daquilo que perdeu, né, no Jardim de Éden, e Deus aproximando o homem novamente a essa glória que se perdeu, né? E no tabernáculo, mais tarde no templo, a gente sabe que a glória de Deus, né, a Shekinah estava no Santo dos Santos. Mas tinha toda uma prescrição assim, um procedimento para se aproximar disso, né? Não era qualquer pessoa também. E mesmo quando a gente lê lá em Levítico, né, quando, assim, vamos dizer, a primeira grande manifestação da glória de Deus nesse tabernáculo, quando os sacerdotes começaram a fazer o seu serviço, o que aconteceu? Os filhos de Arão, né, os próximos sacerdotes, e um deles, sumo sacerdote também, correram, né, querendo chamar a atenção para si mesmo, de certa forma roubando a glória de Deus que estava se manifestando ali e oferecendo, né, esse fogo profano, e foram consumidos. E a gente vê essa história, né, indo, e Deus então querendo, né, mais uma vez manifestar a sua glória, trazendo Jesus, né, enviando Jesus para a terra, e a gente viu a sua glória, João fala, né, a glória de Deus Pai, e a gente foi aproximado através desse evangelho glorioso, 1 Timóteo fala, né? E o homem resgatado, então, ele pode participar agora novamente da glória de Deus, né? Todos nós vamos participar dessa glória nos céus, né? E essa é a história que a gente vê no Antigo Testamento para o Novo. E quem faz parte dessa história hoje acaba reconhecendo, né, tudo que Deus fez para nos aproximar, para nos dar um futuro de participar da glória dele, e acaba dando glórias a Deus. E como o versículo 1 fala, mas ainda por teu amor e por tua fidelidade. A forma como Deus trata o homem pecador, né? Ele não afasta esse pecador, mas ele aproxima ele, né, para si mesmo, a fim de receber uma nova vida, oferecendo nova vida, um novo destino. E todos aqueles que realmente se humilham e falam, não, eu entendo, eu me arrependo, eu quero, né, aceitando esse convite, podem se tornar filhos de Deus e podem novamente participar da glória de Deus. Então, não a nós, mas ele também fala de forma enfática aqui, mas sim ao teu nome, reconhecendo que a glória só pertence a Deus. Isaías 42:8 nos lembra que ele não divide a glória com ninguém. Ali fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. E o que a gente pode fazer para não correr risco de roubar a glória de Deus, assim como Nadab e Abiú fizeram? 1 Coríntios 10:31 fala assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que a gente precisa fazer no dia a dia? Conscientemente viver para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer, comendo, bebendo, né, fazendo festa não clandestina, né, mas assim na família, né? Qualquer coisa, trabalhando, né, conscientemente é para o Senhor, é para a glória dele. Isso é um alívio tão grande também quando a gente vive, porque a gente não vive mais para as expectativas do homem, né? Que a gente geralmente não consegue alcançar. A gente vive e faz tudo para a glória dele e dá a glória para Deus independente do resultado, porque às vezes a gente não atinge aquilo que a gente gostaria de fazer, mas vencendo ou perdendo, vamos dar glória a Deus, porque a gente deu o nosso melhor, foi para ele. E se a gente consegue fazer, né, pela graça de Deus, alguma coisa boa mesmo, e o reconhecimento vem das pessoas, a gente não vai encher o nosso peito, porque a gente sabe que não foi a nossa capacidade, né, a nossa criatividade que fez tudo aquilo. E mesmo quando o reconhecimento não vem, a gente não vai ficar de bico, né, chateado, porque no final foi para Deus, não para os homens, para algum reconhecimento. E dele vem a nossa recompensa. A história fala que no século XVIII tinha um homem chamado George Whitefield. Ele era muito usado por Deus no avivamento da época, junto com os Wesleys, né? João Wesley, o irmão dele.
E George Whitefield tinha uma escola bíblica, né, um seminário que ele começou, né, que estava indo muito bem. E ele convidou os Wesleys, né, os irmãos, para ensinar na faculdade bíblica dele. E tinha algumas diferenças doutrinárias, né, entre os dois, mas os Wesleys conseguiram, assim, com todo o entusiasmo, ensino e tal, de certa forma convencer os alunos, né, do seu ponto de vista. E o que aconteceu foi que quase teve uma divisão no meio dessa faculdade. O que George Whitefield falou? Ele falou: eu vou abrir mão disso, eu vou entregar essa escola nas mãos dos Wesleys. E as pessoas, né, do lado dele perguntaram: por que você está fazendo isso, né? Essa é a obra da tua vida, né? Essa escola tem o teu nome. Olha o que ele falou que o nome de George Whitefield seja, né, pereça, mas o nome de Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Então, que esse seja a nossa atitude, né? Que o meu nome, né, não importa, mas que o nome de Jesus seja glorificado. Se alguma coisa grandiosa acontecer, então seja para Ele, né? Se eu seja esquecido mesmo, mas que tudo que ficar da minha vida seja para a glória dEle. Esse é um exemplo que a gente pode lembrar mesmo nas coisas do dia a dia. Ele, né, e nós seguimos esse verdadeiro Deus que fala no versículo 2 e 3. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então as pessoas pessoas descrentes que não conhecem o Senhor sempre pedem por um sinal, né? Aquele que não tem fé no invisível, ele vai focar, obviamente, no visível e quer ver alguma coisa. Mas não sei se você já percebeu que hoje em dia, infelizmente, né, as pessoas têm cada vez menos paciência para ir mais profundo, né? Porque Deus geralmente não se revela ou não se manifesta de uma forma tão escancarada, né, que obviamente para todo mundo assim, Ele trabalha nos mínimos detalhes, né? Se revela na nossa vida e quem quer ver, né, quem quer procurar, realmente vai enxergar, vai ver as evidências e vai ter a opção, né, de crer ou não. E seguindo até um certo princípio que desde o começo da humanidade, que o amor necessita de alguma opção, né? Não pode ser forçado, não pode ser obrigado, você tem que escolher amar a Deus, escolher amar, né, uma outra pessoa. E por isso até tinha a árvore lá no meio do jardim de Éden que Adão e Eva não deveriam comer, porque eles tinham opção de obedecer ou não eram robôs, né, feitos para obedecer, tinham livre-arbítrio para obedecer ou não. E se Deus hoje ou em qualquer momento se mostrasse de uma forma tão clara, né, equívoca assim, que as pessoas não têm mais opção, uma voz audível aparecendo assim, né, como pessoa, sei lá, Jesus aqui na minha frente, as pessoas não teriam mais escolha, né? Não teriam mais opção, mas teriam que reconhecer que realmente esse Deus existe e no final teriam que se render, como vai acontecer um dia, que todos os joelhos vão se dobrar diante dele, mas alguns em adoração e outros, né, obrigados, porque não tem outra opção. A Bíblia nos fala que essa clareza de ver o Senhor de tal forma vai ser na segunda vinda dele, né? Que Mateus 24 fala, vai ser um relâmpago que vem do Oriente para o Ocidente, né? E Apocalipse fala, todo olho o verá. Não vai ter mais dúvida, não vai ter mais pergunta, mas hoje a gente vive num momento em que a gente anda pela fé, não pelo que vemos, né? Mas tem evidência suficiente para colocar a fé em Jesus. Porém, também ainda tem uma certa margem, né, de poucos porcento, sei lá, 1% que seja, que a pessoa pode optar pela dúvida e falar, não, eu nem acredito que, né, esse Deus exista. Talvez um outro, porque ser ateu, né, na verdade não faz sentido nenhum, porque você não pode nem dizer que não existe nenhum Deus, porque não tem conhecimento 100% de todas as coisas, né? O máximo que você pode ser é agnóstico, né? Falar, eu não sei se esse Deus existe. Tudo bem, você tem essa margem de duvidar. Mas diz aqui que Deus é um Deus que existe.
Um Deus autossuficiente, um Deus soberano, como diz aqui, nosso Deus está nos céus. Ele existe, sempre existiu, sempre vai existir, né, em todos os lugares do universo e além, porque Ele é transcendente, né, além da criação, da realidade que a gente vive. 1 Timóteo 6,16 diz que Ele é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ele existe, não importa o que o homem faz ou deixa de fazer, planeja, né, e trama. Deus existe, Deus está sempre presente. Não importa se o homem gosta disso ou não, se o homem crê em Deus ou não, Ele existe de forma invisível, mas ao mesmo tempo tão real nas nossas vidas. E como diz também no versículo 3, Ele pode fazer tudo o que lhe agrada, o que lhe deseja. Ele pode, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, né? Ele tem capacidade de fazer tudo o que Ele quiser, que lhe agrada, que Ele deseja. Quer dizer que Ele tem um desejo, né? Quer dizer que Ele tem um plano e um desejo para as nossas vidas, para esse mundo inteiro, que Ele vai fazer, porque Ele faz tudo segundo a sua vontade. Não importa se o homem gosta disso ou se é isso que o homem espera ou não. E a gente não pode nem pedir uma explicação, porque Ele não nos deve uma explicação, né? Ele faz as coisas segundo a sua vontade, conforme lhe agrada. Não adianta você falar, e agora me explica por que as coisas estão acontecendo assim? Esse corona, para que serve, né? Porque mesmo se ele explicasse no nosso entendimento tão limitado, a gente não entenderia, né? Principalmente agora, sendo que Deus já conhece todo o futuro, tudo que ainda vai acontecer, a gente só pode confiar que tudo isso vai se encaixar no plano dele, é o plano que Ele tem para a humanidade. Mas importa, diante de tudo isso, o que o homem vai fazer, né? Qual a atitude que o homem toma diante dessa soberania de Deus, que Ele faz o que lhe agrada. E a pior atitude é relutar, né? É você se rebelar contra a vontade de Deus. Seja a vontade, né, para o mundo inteiro ou a vontade pessoal, né, individual na sua vida. A pior coisa é você relutar contra isso. A coisa mais sensata e a melhor coisa para se fazer é se render, né? E falar, então Deus, faça a tua vontade. Mesmo que eu não entenda, mesmo que cause um certo sofrimento na minha vida hoje, até porque Deus não vai mudar o seu plano, né? Por causa de mim, porque eu não estou gostando. Jó 42, versículo 2, bem no final, né, quando ele já entendeu o que aconteceu, ele fala, eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então vamos nos render à vontade de Deus, mesmo que seja muito além daquilo que a gente entende nesse momento. E agora a gente chega na parte dos ídolos, que ele fala do versículo 4 a versículo 8. Ele diz, os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Quero gastar mais tempo nesses versículos aqui e refletir quais os ídolos, né, dos nossos tempos. Em primeiro lugar, a gente vê o pior de tudo, que esses ídolos são feitos por mãos humanas. Antigamente eram, sim, as estátuas de prata, de ouro, de algum material valioso. Valioso, assim, aos olhos do homem, né? Porque a gente sabe que no céu o ouro vai ser o pavimento das ruas, né? Não tem aquele valor que tem para nós. Aliás, estátuas de certa forma até ainda hoje, né? Porque certas religiões e até no Brasil aqui tem ainda muita veneração de estátuas, né? Mas o problema maior é que é feito por mãos humanas. Quer dizer, a imagem do homem, né? Foi feito a imagem do homem, que é muito inferior a qualquer coisa que
que Deus fez, porque nós somos feitos à imagem dele, né? A imagem de Deus. É isso que Deus tem para nós. E um ídolo acaba, então, sendo apenas uma projeção, né, dos desejos do homem. Por isso, quando a gente volta para a antiga Grécia, Roma, a gente vê todo tipo de Deus, né, para todas as áreas da vida das pessoas, né? Para, sei lá, a prosperidade, para o dinheiro, né? Para a guerra, a colheita, o sexo e tudo mais, para todo tipo de emoção, né? O Deus do amor, o Deus da vingança, da ira. Era uma projeção né, do homem para aquilo. E as brigas, né, entre os deuses, né, também. Uma projeção daquilo que acontecia no meio dos homens. E a gente fala hoje, né, olha assim e fala, não, a gente já está mais evoluído, né, a gente está mais emancipado do que isso, a gente não está, né, tão primitivo para adorar uma estátua. Será que então não tem mais ídolos no nosso meio, nos nossos dias? O que é um ídolo na essência? É sempre aquilo que é mais importante do que Deus. E qualquer coisa boa pode se tornar um ídolo, se a gente deixa essa coisa tomar o lugar de Deus. A nossa própria família, né? Os nossos filhos, né? O nosso trabalho, a igreja, o que seja, tudo que Deus deu pode se tornar um ídolo. A forma da idolatria, né, mudou, talvez um pouco, mas a prática não, porque tem a ver com o nosso coração torto e o nosso coração sem Deus. E se a gente deixa Deus de lugar. E lendo esse salmo, eu gostaria de falar um pouquinho dos ídolos de hoje através de cada parte do corpo, por assim dizer, que ele passa, né, pensando numa estátua, mas pensando nos ídolos de hoje, começando no versículo 5, fala, tem boca, mas não podem falar. O que será que é a boca hoje, né? A boca que as pessoas adoram? Eu pensei no entretenimento, né? As pessoas ligam a TV, ligam os aparelhos, né? E ficam horas, né, apenas ouvindo alguma coisa, né? Vendo também, mas geralmente você não deixa no mudo, né? Você ouve aquilo. Não tem diálogo, não existe interação com outras pessoas, né? É apenas aquilo que fala para você, você apenas ouve e recebe aquela informação. E quantas horas, né, não são gastas com entretenimento, né, todos os dias? Mas será que essas coisas realmente falam? Depois de você passar algum momento ou horas, talvez, com qualquer tipo de entretenimento e tela, realmente acrescentou alguma coisa na tua vida? Realmente mudou alguma coisa na tua realidade? Eu não tenho nada contra o entretenimento, né? Também assisto Netflix e tudo mais, né? Um bom filme, um seriado, um show, o que seja. Mas será que às vezes a gente deixa isso até tomar o lugar de Deus? Isso pode se tornar mais importante de Deus e pode nos roubar de tempo que a gente teria para buscar Ele. Porque eu prego tanto para mim como para vocês, é mais fácil apertar um botão, desligar a sua mente, mas ainda depois de um dia de trabalho, você está cansado, né? Do que você ativamente buscar a Deus, né? Procurar ouvir a voz de Deus, ter um diálogo com Deus. É mais fácil você simplesmente cair no sofá e ouvir aquilo. Eu acho que a pandemia trouxe um certo excesso, né, de entretenimento. Até por causa das coisas que a gente viveu, né? O confinamento na casa, o estado emocional das pessoas, tudo mais, né? Mas a gente não pode usar a pandemia como desculpa, né? A gente não pode abusar da nossa liberdade e deixar que isso tome o lugar que Deus deveria tomar em nós. Até as estatísticas falam, né, que Netflix, por exemplo, cresceu 30%, né, depois da pandemia. Né, Amazon Prime e todos os outros também, os outros serviços. Então, boca, mas não falam. E os olhos, mas não podem ver. Quais são os olhos hoje? Eu penso que são as redes sociais, que, né, você vê a vida das outras pessoas e é visto por elas.
Até interessante, né? Ou pelas redes sociais ou pela internet, você já deve ter visto, né, que você pode associar certos pecados, né, aos vários serviços que tem. E nem todos têm a ver com óleos, né? Falam que o iFood, né, gula, o Twitter é raiva, né? Que mais que tem? O LinkedIn, que é ganância, né? Vocês já viram isso? Mas também as coisas que têm a ver com os olhos, né? O Facebook, eu acho muito exato, que inveja, né? O Instagram, que é vaidade, e o Tinder, que é luxúria. E a gente sabe que tudo é postado hoje em dia, né? Coisas mais triviais, como alguma maquiagem, o cachorrinho bonitinho, mas também as coisas sérias, pesadas, né? Você abre aí, de repente vê aquela tragédia, né? O sofrimento e as maiores polêmicas e lutas verbais, né? Estão nesses serviços. E feliz aquele que sabe, né, ter distância, né? E deixa para lá esse comentário, eu não vou falar nada porque depois vai vai entrar na polêmica e vai ter mal entendidos e tudo mais. Como todas as coisas, pode ser usada para muitas coisas boas, obviamente. Mas, por outro lado, quanto tempo se perde, né, você criando um post, né? Você respondendo aos comentários e os comentários depois, você passando de um perfil para o outro e outro e outro e outro, né? E aí abre um ciclo assim. E quando você olha, já passou um tempão, tirando um tempo que você poderia ter tido, né, com Deus e priorizando a tua vida com Deus. E será que realmente podem ver alguma coisa? Na verdade, não, né? Você não vê a pessoa de verdade, a pessoa só mostra aquilo que ela quer que os outros vejam. Você não sabe quem a pessoa é. Você não sabe nem dos teus amigos, se você segue eles só nos perfis, nas redes sociais, você não sabe como estão, né? E você acaba não tendo esse contato, né, com a pessoa. Isso não promove comunhão nenhuma, aproximação com pessoas nenhuma, e no final se torna a grande máscara digital, né, atrás de qual as pessoas estão se escondendo hoje. Mais ainda porque não saem, né? Quero mostrar alguma coisa que está acontecendo comigo, vai postar aquilo, vai postar isso, mas ninguém sabe realmente como você está. A pessoa pode estar na maior depressão em casa, largado, pode até estar de repente com algum desses vírus aí, né? Qualquer coisa que se pega hoje em dia, está quase morrendo e você não sabe, porque só posta coisa boa, né? Tranquilo, tudo, e a gente não sabe como as pessoas estão. Não falam de verdade. Bom, boca, olhos, em terceiro lugar, ouvidos, né? Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Eu creio que isso fala do ídolo da indiferença. Da indiferença, porque você ouve tantas coisas hoje em dia, mas você vai no modo automático, entra num ouvido e sai no outro, né? As pessoas até pretendem se importar, mas na verdade não se importam de verdade com as pessoas. Podem até ouvir, mas acabam só pensando em si mesmo. Ainda tem orgulho de falar, né? Não, cada um cuida da sua vida, né? Não vou me intrometer na vida de tal pessoa. Eu acho que a pandemia até fortificou esse sentimento, né? Essa indiferença, porque tirando a solidariedade das pessoas no começo, o que a gente vê aumentando é o individualismo, que cada um se preocupa consigo mesmo, né? No máximo com as pessoas mais próximas, familiares, assim, mas realmente uma compaixão, né? Um compadecer com os outros, em geral, não tem nem paciência, nem interesse para ouvir, né, as necessidades dos outros. Então, uma indiferença que está crescendo. Em quarto lugar, tem o nariz, né, que não pode sentir. E pensa no cheiro, né, que sobe e causa uma reação boa ou ruim. Até a gente tem essa figura no Antigo Testamento, né, esse cheiro subindo as narinas de Deus, né? Um sacrifício feito de coração reto era um aroma suave, né? E toda a rebeldia, o pecado, né, como o fedor que sobe nas narinas de Deus.
E se a gente pensa assim, parece que hoje os narizes estão bem entupidos, né? Não de Deus, mas dos homens. Porque se aceita qualquer atitude, né, qualquer opinião, você pode falar o que quiser, só não pode falar nada contra, né? Não pode contrariar aquilo que a pessoa fala, mas tudo é aceito. Sobe todo tipo de cheiro, uma confusão, uma mistura, principalmente em relação às coisas espirituais, né? Uma indiferença em relação à religião em si, e as pessoas não conseguem mais sentir a diferença. Parece uma comida, sabe, muito genérica, que é feito para muitas pessoas, né? Uma cantina que faz para cafeteria, sei lá, faz para milhares de pessoas, não tem sabor. E antes, quando você tinha certas diferenças, mas se respeitava, ainda dava o sabor, né? Mas hoje é só uma opinião que você pode ter, senão você já é uma pessoa estranha, diferente, né? Só pode opinar naquilo que a mídia fala e a maioria fala. Se você está fora, né, você já está fedendo, né, para essas pessoas. Narizes, mas não podem sentir. E mãos, versículo 7, né? E em quinto lugar, mãos, mas não podem apalpar. A gente tem mãos ativas, né, para a mudança social. Como a gente vê muitas pessoas sofrendo, né, e muitas pessoas precisando, porém a tendência é de ver a salvação em sistemas políticos, né? Hoje acho que está se falando cada vez mais e estão querendo trazer, né, aos olhos das pessoas os supostos benefícios do socialismo, né, sem estudar a história, né, tudo que já aconteceu através dele, mas vemos campanhas, né, associações ideológicas crescendo, como a gente viu nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, né, assim, crescendo de uma forma, mas existe uma agenda política por trás de tudo isso. E partidos políticos também crescendo, porém de forma mais extrema, né? Vamos ver se essa eleição ano que vem, né, vai ser mais extremista talvez do que a eleição 4 anos atrás. E as pessoas colocam a sua confiança nesses sistemas do homem, mas no final não vai vir nenhuma mudança palpável, né, para a nossa sociedade. Não vai vir nada desse ativismo. Então, esse tipo de pensamento, mais um outro ídolo, eu diria, é a falta de compromisso, quando a gente fala de mãos, né? As mãos podem se mexer, mas sem se comprometer com algo, né? Tem um ativismo, mas sem responsabilidade. Não, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não quero me relacionar, associar com algo, né? E principalmente com o reino de Deus. E a gente usa toda a energia que a gente tem, todos os recursos, o tempo que a gente tem para os nossos próprios interesses. E o que sobra para Deus é o resto, né? É o resto do tempo, né? Dos recursos e da energia que a gente ainda tem. E assim, o serviço ao Senhor, para o qual a gente é chamado, né? Acaba sendo de forma até com desleixo, né? Porque a gente não prioriza o Senhor. A gente não fala, as minhas mãos são tuas, né? Tipo, não, eu tenho 2 mãos e eu estou usando para mim. E nada palpável vai sair disso. Sim, a gente vai criar alguma coisa aqui nesse mundo, mas em relação à eternidade, né? Aquilo que é transcendente, a gente vê pouca diferença. Depois das mãos, em último lugar, vem os pés que não podem andar. Os pés que te levam para frente, né? O progresso do homem. O progresso que a gente vê hoje, né? Vocês viram, talvez, o homem já consegue fazer um pequeno helicóptero voar em Marte, né? Maravilha, né? Não muda muito para nós, mas sim, é um grande avanço tecnológico. E muitas pessoas idolatram a ciência, né? Idolatram o avanço tecnológico, acreditam que isso vai resolver os problemas. E se você procurar pesquisar na internet, até tem um grupo crescente que acredita que a vida eterna vai ser alcançada através do avanço tecnológico, né? Que um dia você vai poder fazer um backup das tuas memórias, da tua mente, né? Não vai precisar mais desse corpo, vai viver com a ajuda das máquinas, né? E o homem vai conseguir o que ele sempre quis, né? Não precisar de Deus para viver para toda a eternidade.
Não acredito que vai ser possível, mas é o sonho do homem, né? Hoje, em relação ao avanço tecnológico, é a vacina, né? E realmente a vacina, em tão pouco tempo, é um grande avanço, mas não é a salvação para todos os nossos problemas. Essa fé na ilusão da evolução humana, né, é um grande ídolo, que as pessoas olham e querem igualar o crescimento no conhecimento com o crescimento do ser humano. E não é igual. A gente sabe muito mais, tudo bem, mas a gente não cresceu muito como ser humano. A gente ainda é igual, luta com os mesmos pecados. Porque enquanto você tem realmente um avanço enorme na medicina, né, nesses últimos meses, nesse último ano, por outro lado, o mesmo conhecimento é usado para avançar tecnologias usadas em guerra, para matar um monte de gente. E a gente está vendo hoje Israel, né, e Gaza, faixa de Gaza, trocando, né, essas tecnologias, por assim dizer. E os gastos militares subindo cada vez mais, né? Não tem um mundo mais pacífico, tem um mundo cada vez mais violento. E esses ídolos todos não emitem som algum com a garganta, fala aqui. Quer dizer, não espera nada deles, nem um pio, né? Não espera nada desses ídolos. Tome cuidado para que nada tome o lugar do Senhor na sua vida. Mais ainda porque existe uma consequência no versículo 8, tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tem o princípio de que você se torna cada vez mais como aquilo que você adora. Então os ídolos estão mudos, indiferentes, frios, apáticos. É assim que as pessoas se tornam adorando esses ídolos. Mas é verdadeiro também em relação ao Senhor, né? Se você adora Jesus, você se torna cada vez mais como Jesus, cada vez mais compassivo, misericordioso, paciente, amoroso, você se torna cada vez mais como Ele. E a gente sabe que todo o tempo gasto na presença dEle nunca é em vão. Você pode até chegar de mãos vazias, mas você sai de mãos cheias, transbordando, né? Podendo dar para outras pessoas. E por isso a gente termina, mesmo que seja quase a metade dos versículos, com esses pensamentos aqui do salmista nos versículos de 9 a 11, precisamos confiar em Deus, não nos ídolos. Confie, versículo 9, no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, uma chamada, depois de falar dos ídolos, então confia no único Deus. Confia naquele que só Ele é o teu escudo, a tua proteção. Só Ele pode te ajudar. Mais ainda, porque Deus tem tudo que a gente viu nesses ídolos. Tem boca e fala. Deus tem olhos que veem tudo. Deus tem ouvidos inclinados às nossas orações. Deus tem um nariz e sente e sabe diferenciar, né, de cada atitude do coração. Deus tem mãos que alcançam todos os lugares nessa terra, em todo o universo, né? E Deus tem pés que estão rápidos para intervir. E Ele sim consegue emitir som, Ele se revela. Confia nesse Deus. Confia no único Deus. E versículos de 12 a 15, isso nos leva a uma fé daquilo que Deus vai fazer. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Então, esses três grupos, o povo, os sacerdotes, aqueles que não são judeus, mas temem o Senhor, aqueles que confiam, todos são abençoados, porque existem consequências palpáveis na nossa vida, né, quando a gente confia no Senhor, quando a gente deixa Ele em primeiro lugar. E a bênção maior, né, uma bênção maior do que a gente pode imaginar, porque, versículo 15,
é o Senhor que fez os céus e a terra. O que esse Deus pode fazer? Tudo, né? A bênção que a gente tanto pede, né? Tanto espera, Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Sejam vocês abençoados pelo Senhor. E os versículos 16 a 18 dizem assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. No céu, a vontade dele é feita, todos adoram o Senhor, mas a gente sabe que aqui na terra é uma realidade um pouco diferente, porque ele deu o domínio da terra para o homem, entregou nas mãos de Adão. E por isso, com o livre-arbítrio do homem, a gente vê o caos que é, né, nesse mundo por causa disso. Existem coisas que a gente vive que podem nos fazer duvidar, né? Existem circunstâncias e situações que fazem as pessoas procurarem ídolos ao invés do verdadeiro Deus, mas nós temos evidência suficiente, né, para dizer, não, eu escolho viver para o Senhor. Eu tomo uma decisão em favor de Deus. E a gente pode entender esse versículo 17 assim, porque todos que não tomaram uma decisão em favor de Deus nesse mundo, nessa vida, também não vão louvar o Senhor, né, depois da morte. As coisas não vão mudar assim. Você não estava nem aí para o Senhor, depois de morrer você vai para o céu e louvar o Senhor para sempre. Não, é uma continuação da nossa vida aqui. A eternidade começa hoje. E a gente já está, né, vivendo com o Senhor, louvando Ele. Então, mais importante ainda a gente louvar o Senhor aqui. Versículo 18, nós bendiremos o Senhor. Porque o louvor que a gente oferece aqui é especial. Porque é feito pela fé, não pelo que vemos. Nós escolhemos diariamente derrubar os ídolos que estão no nosso coração. Nós escolhemos diariamente adorar o Senhor. Às vezes, apesar das coisas que acontecem, mas geralmente por causa das evidências que a gente tem na nossa vida e nesse mundo, que esse Deus existe e que esse Deus nos ama. Então, que hoje a gente possa dizer, eu vou bendizer o Senhor. Eu vou decidir louvar esse Senhor que não é feito por mãos humanas, né? Esse Deus que existiu desde sempre e para sempre. Esse é o nosso Senhor e que a gente possa louvar Ele agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para as coisas que a gente está vivendo, Senhor. Podendo enxergar ídolos que nós deixamos tomar o Teu lugar e mesmo que estejam subindo aos poucos, Senhor, nós podemos perceber pela ajuda do Teu Espírito e derrubar esses ídolos. Porque o Senhor tem que estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e não logo depois, mas infinitamente depois, todas as outras coisas. Senhor, não queremos nem que coisas boas na nossa vida tomem o Teu lugar. Então nos ajude, Senhor, a priorizar a Ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude, Senhor, Senhor, realmente usar as nossas energias, Senhor, e o nosso tempo, os nossos recursos para Ti em primeiro lugar. E não Te dar o resto, Senhor, da nossa vida, mas as premissas, Senhor. E que o Teu Espírito, Senhor, venha nos conduzir durante essa semana, abrindo os nossos olhos, Senhor, para as coisas que o mundo está vivendo, ídolos que o mundo está exaltando, e que a gente não caia nesse mesmo engano e que a gente possa abrir os olhos de outros também para não cair no engano de adorar falsos deuses e ídolos. Mas que o louvor, Senhor, a Ti e diante do Teu trono, Senhor, possa aumentar cada vez mais. Que a gente viva missão e evangelismo, Senhor, todos os dias, para que quando a gente chegar diante do Teu trono, a gente veja, Senhor, todo tipo de gente, de toda tribo, nação, língua,
adorando o Senhor. E obrigado, Senhor, por essa chamada de Te confiar e em Ti confiar todos os momentos. Porque Tu és, Senhor, o único mais confiável nos céus e na terra, o Senhor que criou os céus e a terra e o Todo-Poderoso, fazendo tudo conforme a Tua vontade. Mais uma vez nós rendemos a Ti e a Tua vontade, Senhor, na nossa vida. Que Tu sejas glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.